Olha, eu não sei nem como esse vídeo vai ficar, mas vocês valorizem muito, porque tá um calor, e tem que desligar tudo pra gravar. Vocês valorizem. Eu cometi um erro na minha vida, que foi ver a série Chernobyl enquanto está acontecendo a crise da SEDAI na cidade do Rio de Janeiro. Não estou comparando os casos, eu sei que há uma diferença gritante, um abismo entre as duas situações, mas talvez de alguma forma eu esteja comparando a forma como os poderosos, responsáveis por essas duas situações reagiram a tudo isso. Fica aí pra gente conversar. Eu sou Manu Mairink e esse é o Alguém Viu Meus Óculos. A série Chernobyl é uma coprodução da HBO com a TV britânica Sky e em 6 episódios ali de por volta de 1 hora conta todos os bastidores, tudo o que aconteceu com relação ao desastre na usina de Chernobyl, na Ucrânia, em 1986. Nessa ocasião, uma explosão seguida de um incêndio na usina nuclear matou milhares de pessoas e é considerado o maior desastre nuclear da história. Na série, a gente acompanha, vou colar aqui, o cientista Valery Legazov, gente, tô aqui falando minha língua estranha, a física Olana Komiuk e o vice-presidente do Conselho de Ministros, Boris Sherbina. Eles estão tentando descobrir o que causou esse incêndio, essa explosão, esse incêndio, e como que vai resolver isso para que, enfim, não continuem morrendo pessoas. Afinal de contas, aquele material radioativo tá saindo ali da usina e contaminando o meio ambiente. E é super importante lembrar que a gente está falando de um contexto de Guerra Fria e uma disputa de poderio mundial entre a União Soviética, onde estava a usina nuclear, e os Estados Unidos. All of the good we did, it doesn't matter. What does matter is that to them, justice was done. See, a just world is a sane world. There was nothing sane about Chernobyl. A série começa com um cara gravando uma série de depoimentos em fitas de cassete, deixando esse material em determinado lugar e se matando depois, bem 13 Reasons Why. E aí a gente volta no tempo pro fatídico momento da explosão, bem baseado nas gravações desse cara, e a gente percebe, assim, pelo menos aparentemente, que eles não tinham consciência do nível de grandiosidade daquele evento, ou pelo menos que todo aquele material radioativo que estava ali tinha simplesmente explodido e vazado, e enfim, não se tinha noção, pelo menos nos primeiros minutos, nos primeiros momentos, para algumas pessoas, ou pelo menos é o que parece, da grandiosidade daquele evento catastrófico. I'm pleased to report that the situation in Chernobyl is stable. In terms of radiation, I'm told it's the equivalent of a chest X-ray. No, Chernobyl is on fire. And every atom of uranium is like a bullet, penetrating everything in its path. Metal, concrete, flesh. Now Chernobyl holds over 3 trillion of these bullets. E a série da HBO, ela mostra muito assim, tenta elucidar esses fatos, Então tem muito auxílio de pesquisadores, inclusive, tentar mostrar como que foram os minutos antes e pouco depois do desastre, o que foi feito para solucionar aquele caso, como que eles foram descobrindo o que exatamente aconteceu. Então o mais legal dessa série é isso, ela vai mostrando minuto a minuto em determinados momentos o que foi acontecendo, a gente se sente lá dentro total. E mostra, claro, também os esforços para encontrar os verdadeiros culpados daquela situação e como o governo reagiu a tudo isso e lidou com essa situação. E é aí que eu fiquei pensando na questão da SEDAI. É que eu vi como naquela situação os poderosos, sejam os grandes representantes daquela usina nuclear ou os grandes representantes da União Soviética, como eles lidaram com tudo aquilo, principalmente negando o ocorrido ou pelo menos a gravidade da situação. Por exemplo, já era sabido pelos pesquisadores que numa distância de pelo menos 1.100 quilômetros do local do acidente tinha presença de radioatividade no ar, porque uma outra usina a essa distância em um outro país detectou isso. Então já se sabia que essa radioatividade estava chegando lá, porque por meio do material que foi recolhido, eles conseguiam detectar que aquele era um material radioativo utilizado na usina de Chernobyl. Mas quando eles evacuaram o lugar, foi num raio de 30 quilômetros. Porque não podia mostrar a grandiosidade do desastre para o mundo, ainda mais nesse contexto de Guerra Fria. Imagina se você fala que tem material radioativo a 1.100 quilômetros.
evacuaram 30 quilômetros e foi isso. Então não importa se você estava prejudicando milhares de vidas, o que importa é a imagem que você está passando da soberania do seu país. E aí eu fiquei lembrando do que foi feito aqui no Rio, sabe? As pessoas estão abrindo a torneira, tá saindo com gosto de barro, com cara de barro, com gosto de cocô, e aí o Witzel, o governador, disse algumas vezes que a água está ótima para consumo, que tá realmente, temos uma questão, mas assim, não tem problema para consumo, pode consumir, que não vai acontecer nada. Todo mundo indo com caganeira pro hospital e se vomitando toda e não tem problema, entendeu? Então assim, a diferença que eu vejo é que naquele contexto, e aqui, atenção, eu tô falando, eu não tenho grandes estudos sobre aquele contexto, nem grandes estudos históricos sobre isso pra falar. Então eu tô me baseando no que eu vi na série. Existia um contexto ali em que você vê que os pesquisadores iam descobrindo coisas que de alguma forma você afeta o governo, né? Se você mostra um desastre desse tamanho, o governo é diretamente afetado. Então, eles vão descobrindo essas coisas e você não pode revelar para os jornais e revelar para o resto do mundo, embora seja um grande perigo, porque você tinha perseguição ali. Tinham alguns pesquisadores que foram diretamente perseguidos pela KGB, por exemplo, perseguidos, as famílias foram ameaçadas e tudo mais, para que essas coisas não viessem à tona. E aqui no Rio, a diferença que a gente tem é que a gente, graças a Deus, vive numa aparente democracia, então a gente pode, os pesquisadores das universidades, eles estão podendo vir à imprensa e dizer as coisas que eles estão descobrindo, e a gente pode ter esse discurso confrontado. A gente pega o que os pesquisadores estão dizendo e eles falam, não, essa água aqui é super imprópria para consumo, não bebam essa água. E aí o governo, em algum momento, a gente vai ter que admitir, ou pelo menos a gente tem a possibilidade de confrontar esses discursos. A gente escolhe o que a gente quer acreditar, né? Então, essa possibilidade existe. Mas se for depender do governo, ele tá dizendo que tá tudo ótimo, tá tudo lindo, tudo maravilhoso, estamos resolvendo tudo rapidamente. Um mês que as pessoas estão bebendo água de cocô. Eu fico aqui pensando também como a gente tem que ficar sempre atento, sabe? Porque assim, a gente vive nessa democracia que tá bambiando aí, o que tá acontecendo, mas e é por isso que a gente tem que ficar atento, porque nessa série mostra que o Legasov, que é o cara que grava as fitas no começo e que é o pesquisador que meio que gerencia toda aquela crise, ele vai em reuniões dos altos executivos e dos governos e tudo mais, e ele fala nessas reuniões, ou seja, não tá dizendo pra imprensa, ele tá dizendo dentro dessas reuniões as grandes coisas que estão acontecendo, os grandes desastres, o que deve ser feito, e os governantes e essa galera que não entende patavinas, essa palavra é boa, patavinas de física nuclear, estão dizendo, isso é mentira, isso que você tá dizendo, impossível que isso esteja acontecendo. Gente, o homem estudou a física nuclear, o homem passou a vida inteira fazendo isso pra vir o moço falar fake news. Basicamente era, o Legasov falava, gente, vai dar uma merda federal. Aí o governante falava, fake news. Isso é fake news. Ou seja, isso dentro de uma reunião fechada pra não ter que confrontar com a merda. Aí, o que que a gente tem que ficar atento, entendeu? Que pelo menos se ele admitisse pra ele mesmo, não vamos mostrar pro mundo, mas vamos tentar resolver aqui, não. Nem isso queria. E achava que o pesquisador tava mentindo, ele ia mentir pra quê, gente? Pra que ele ia fazer isso? Então já tem essa questão que acho também muito interessante, esse confronto entre política e ciência, que a gente tem visto muito por aí. Cut the phone lines. Contain the spread of misinformation. What will happen to our boys? The pain is unimaginable. No fim das contas, os números confirmam, né? Os números confirmam o tamanho desse desastre, embora esses números não sejam diretamente dados pelo governo, né? Então, foram 300 mil pessoas retiradas de suas casas. Estima-se que houve de 4 mil a 93 mil mortos. Essa estimativa é muito ampla, porque, claro, né, depende de variações, tem gente que está contabilizando efeitos indiretos dessa radiação, mas também porque se você for levar em consideração, é muito difícil calcular, se você for levar em consideração só os números que a Rússia, né, a atual Rússia deu, até hoje eles contam apenas 31 mortos. Ou seja, só na série eu já vi mais do que isso. Só na série, se eu for contar no dedo já tem mais. Então assim, acho estranho ter só 31 mortos, né?
É importante lembrar que toda opinião que eu dei aqui, ela é baseada única e exclusivamente na série, né, e na forma como eles abordam, e um pouco na minha experiência pessoal. Eu tô me balançando aqui, mas eu não sou uma grande estudiosa desse tema, eu não fiz grandes pesquisas e tudo mais, então se você sabe mais desse tema, quer confrontar alguma coisa que eu disse aqui ou da forma como a série aborda, por favor, comenta aqui, porque seria legal ter outros pontos de vista. Eu tô seguindo a linha de raciocínio da série aqui, que pra mim agradou bastante. Por fim, como era de se imaginar, a série é baseada em fatos reais, mas é cheia de licenças poéticas, né? Uma forma de trazer essa história real pra ficção de uma maneira que a gente consiga seguir e compreender melhor. E o jornal o Globo fez uma matéria mostrando o que é verdade e o que é mentira, o que foi inventado, né? Não exatamente o que é mentira, dentro dessa história e quem foi cada um dos personagens. Eu vou deixar o link pra matéria do jornal o Globo aqui na descrição. Mais uma das curiosidades que eles mostram, eu já adianto, ó. A cidade de Pripyat, onde ficava a usina, foi fundada às margens do rio de mesmo nome em 4 de fevereiro de 1970 para abrigar as famílias dos trabalhadores da usina de Chernobyl. Tinha quase 50 mil habitantes em 1986 e na tarde de 27 de abril daquele ano a cidade foi evacuada. Hoje, Pripyat é uma cidade fantasma, ainda está dentro da zona de exclusão da Ucrânia. Existem lugares na Ucrânia que seguem não sendo seguros e, como a gente vê pela série, vai seguir sem ser seguro por séculos. Mas, por causa da minissérie, existem, eu acho muito louco, mas existem guias turísticos que fazem passeios por esses lugares. É uma cidade fantasma, mas tem lá muitas pessoas que têm procurado para fazer esse passeio lá. Achei loucuras, mas tem. Eu vou deixar também aqui na descrição o link pro vídeo do canal Omelete, que fala sobre a série e tudo mais. Foi gravado quando a série tava passando na HBO. E eles têm opiniões bem interessantes sobre alguns aspectos, que eu não vou ficar repetindo aqui, afinal de contas esse conteúdo já foi produzido. Então eu acho que vale vocês também assistirem. Eles levantam outros pontos de vista da produção em si, né? Aqui eu acabei abordando uma questão política e tudo mais, mas eles falam bastante da produção em si, roteiro e tudo mais. Acho que vale vocês assistirem também, está aqui na descrição. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.